Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa terça-feira para a gente falar sobre o nosso Vascão. Hoje o Vasco entra em campo, o Vasco enfrenta a equipe do Independiente del Valle pela Copa Sul-Americana, tendo uma missão praticamente impossível, né? Vencer por 4 gols de diferença para levar para os pênaltis ou 5 gols de diferença para garantir a classificação de forma direta. Praticamente impossível de acontecer. A gente vai falar sobre essa partida entre Vasco e Independiente del Valle, mas a gente vai falar sobre o mercado da bola também. Alguns jogadores aqui que o Vasco negocia, jogadores que estavam no radar do Vasco, mas que estão indo para outros clubes, enfim. Tem bastante coisa aqui para a gente atualizar nesse vídeo que vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal se você não for inscrito. Todos os dias temos 2 vídeos aqui falando sobre o nosso gigante da colina. Esse na parte da manhã e também outro na parte da tarde, beleza? Inclusive vou aproveitar aqui para pedir desculpas. Ontem não consegui gravar. Ontem não consegui colocar conteúdo aqui na internet, tive um dia bastante corrido, tive que resolver algumas coisas pessoais e acabei não conseguindo, né, trazer aqui conteúdo para vocês, mas também foi bom para tirar um descanso, né? Ontem não foi um dia muito movimentado em relação ao noticiário do Vasco também, mas agora a gente volta, né, e começa oficialmente a semana aqui no canal Machão da Gama. Depois da vinheta a gente começa. Rodou. Vascaíno que é vascaíno sabe que agosto é um mês especial para o gigante. Dia 21 de agosto, o Vasco comemora 127 anos. E quem vai ganhar o presente é você. Prêmios, campanhas e promoções imperdíveis que só quem é fanático pelo Vasco vai ganhar. E aqui só tá um spoiler. E no mês de agosto, o Grupo Viriato vai disponibilizar isso tudo para você, vascaíno. Bora lá então, meus amigos. Vamos começar falando exatamente de Vasco e Independiente del Valle pela Copa Sul-Americana. O Vasco enfrenta hoje os equatorianos em São Januário, com uma missão praticamente impossível, né? Reverter uma desvantagem de 4 gols. Na partida de ida, o Independiente del Valle massacrou, fez 4-0 no Vasco. Poderia até ter sido mais, né? O Independiente del Valle poderia ter enfiado ali com tranquilidade pelo menos 6 no time do Vasco. 4-0, o Jardim pegou pênalti e o Vasco tem essa dura missão agora em São Januário de tentar reverter, né, esse placar tão desfavorável. O Diniz deve fazer algumas mudanças na equipe titular do Vasco da Gama. A tendência é que o Hugo Moura jogue inclusive como zagueiro, tá, nesse jogo. O atacante GB virou desfalque, ele que ia ser relacionado para o banco de reservas, mas virou desfalque. O Vasco também tem o Lucas Piton suspenso, né? Fez aquela cagada no jogo de ida, sendo expulso ali com 10 minutos. A provável escalação do Vasco deve ser Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, a zaga com João Vitor e Hugo Moura e Vitor Luiz na lateral esquerda, o meio com Jair, Tietê e Nuno Moreira, e na frente, Ryan, David e Verratti. Lembrando que Felipe Coutinho continua de fora. Coutinho fora aí dos 2 jogos, né, contra o Independiente del Valle. Quero saber de você, meu amigo. Você acredita? Você acredita que o Vasco possa virar o jogo hoje? É uma missão bem dura, bem difícil, né? Mas deixa aqui nos comentários a sua participação. Jogo 9h30 da noite em São Januário. Vamos agora de mercado da bola, né? Atualizar aqui nomes que estão sendo especulados no Vasco, jogadores que podem sair, enfim, tem bastante coisa aqui para a gente atualizar, então já se acomode aí na sua cadeira, porque eu sei que é a parte que você mais gosta, né? Mercado da bola, especulações, contratações, enfim, quem pode chegar, quem pode sair. E a gente começa falando sobre um jogador que pode sair. O Puma Rodrigues, lateral direito uruguaio do Vasco da Gama, pode pintar no São Paulo Futebol Clube. O São Paulo está considerando a contratação do lateral direito Puma Rodrigues,
que está perto de deixar o Vasco da Gama. Os agentes do jogador teriam oferecido o Puma Rodrigues ao São Paulo, informando inclusive que ele está em negociação para uma rescisão contratual com o Vasco da Gama. O vínculo, né, do Puma com o Vasco se encerra em dezembro e não vai ser renovado, né? Até o momento, o tricolor não apresentou nenhuma proposta, né, pelo jogador, mas está ali aguardando a finalização de uma possível rescisão de contrato do Puma com o Vasco para investir num possível negócio sem custos, né, com o lateral direito. Diante das dificuldades encontradas nas opções anteriormente buscadas, né, pelo tricolor paulista, a diretoria do São Paulo Futebol Clube vê a contratação do Puma como uma alternativa viável. Então, o Puma, que não deve ficar no Vasco realmente, né, quer sair, pode pintar em outro clube brasileiro, pode pintar no São Paulo. E aí, Puma, faz falta se sair? Não faz, né? Não faz, não. Outro jogador que o Vasco está tentando aí se livrar é o Jean Davi. E o Vasco teria oferecido o Jean Davi ao Colo-Colo, num negócio pelo zagueiro Alan Saldívia, né? O Vasco fez uma proposta oficial ao Colo-Colo, de acordo com informações dos amigos do VDG Cash, ao zagueiro Alan Saldívia, de 23 anos, um dos destaques defensivos aí do futebol chileno. A proposta vascaína inclui a cessão do meia Jean Davi em definitivo ao Colo-Colo, mais uma quantia em dinheiro, cujo valor a gente não sabe. Enfim, apesar do interesse, né, em negociar o Alan Saldívia, o Colo-Colo teria feito uma exigência clara ali ao Vasco da Gama, né? Garantias bancárias por parte do CRVG. O clube chileno se mostrou cauteloso por conta do histórico recente de transfer ban que o Vasco sofreu pela FIFA, né? Justamente por conta de atraso em pagamento de contratação. O Vasco está queimado no mercado, né? Como se estivesse aí com o nome sujo aí no SPC. Ninguém quer confiar no Gigante da Colina. Mas seria excelente, né? O Vasco se livrar do Jean Davi e ainda contratar um zagueiro que a gente está precisando. Um zagueiro jovem de 23 anos, que tem tudo para evoluir, né? Um dos destaques aí do futebol chileno. Seria maravilhoso, mas, sinceramente, acho até difícil de acontecer. E já que estamos falando de zagueiro, Balbuena, né, que chegou a negociar com o Vasco, teve aí o seu nome ligado com o Vasco, principalmente na época de Fábio Carille, deve ir para o Grêmio. A informação dos amigos do VDG Cast é que o zagueiro Balbuena não estaria nos planos do Vasco, né? Não é um jogador que agrada ali o estilo de Fernando Diniz, e o Grêmio tem interesse na contratação desse zagueiro, está negociando, e o Balbuena pode pintar lá no tricolor gaúcho. O Grêmio que também está brigando ali na parte de baixo, né, da tabela. Então, meus amigos, o zagueiro que foi especulado aqui no Vasco da Gama pode pintar no tricolor gaúcho. Outro jogador especulado no Vasco que já tem um destino é o atacante paraguaio Gustavo Caballero, do Nacional do Paraguai. Ele já foi anunciado como novo reforço do Santos Futebol Clube. Em contato com o Papo da Colina, o Vasco negou, né, qualquer tipo de negociação com o Caballero. Segundo o Vasco, não houve tratativas envolvendo o jogador, então não teria sido um chapéu, né, que o Vasco tomou. O jogador teria sido oferecido, o Vasco não teria se interessado, mas o Santos se interessou e fechou essa contratação. No mais é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu volto ainda hoje para falar mais sobre o nosso Vascão. Não sei se eu volto antes do jogo, mas depois do jogo, no pós-jogo, com certeza. Tamo junto, um abraço, saudações, até a próxima, fui!